Bitcoin perdendo as regiões dos 77K após uma valorização interessante que tivemos ontem, uma certa euforia do mercado, tendo em vista o balanço da Nvidia ter vindo positivo, né? E isso automaticamente carregou a Nasdaq e o S&P 500 para boas valorizações ontem. Agora esses dois mercados convencionais já amanheceram em queda, né? Com menos de 1%, mas está em queda. De modo geral, o Bitcoin acaba sofrendo um pouco mais. Não estamos conseguindo romper as regiões de 78 mil dólares, onde chegou ali muito próximo de ontem para hoje. E eu vou tentar analisar juntamente com vocês aqui as melhores regiões agora para estar comprando o Bitcoin ou, quem sabe, poder estar vendendo, né? Se você está pensando em rebalancear o seu caixa, quais seriam as regiões mais importantes? E se de repente você tem um bom caixa, como eu tenho 50% de caixa porque eu vendi boa parte das exposições ali na casa ali dos 81.500 dólares, quem me acompanha aqui sabe, eu falei quando eu tomei essa decisão. E se você tem um bom caixa, onde seriam as regiões importantes aí para você estar comprando? Vou falar um pouco também da correlação do Bitcoin com a Nasdaq, com o ouro e com a prata, uma correlação interessante que eu queria trazer aqui para vocês, no final do vídeo eu vou estar falando, e obviamente vou falar dos indicadores de sentimento, o que eles estão nos dizendo nesse momento. O price action está numa forma positiva ao meu ver e eu vou mostrar para vocês, mas e os indicadores de sentimento, como eles estão? Será que nós estamos sendo mais long, mais short? Será que há interesse nessa queda? Será que as sardinhas voltaram a comprar? Tudo isso eu vou estar falando nesse vídeo, então eu recomendo fortemente que você fique e assista até o final, mas antes de mais nada eu quero te fazer uma solicitação. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você poder ter acesso também a essas análises diárias que eu faço aqui e você ter acesso a esses indicadores de sentimento e tentar entender e compreender como é que funciona o mercado de criptoativos, porque basicamente, como eu sempre digo, se você identificar o pânico e a euforia do mercado, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem, mas perdem dinheiro. E aqui nesse canal eu mostro para vocês constantemente o pânico e a euforia e eu ajudo vocês a usarem isso ao seu favor e assim conseguir obter lucro. Legal? Então é isso, eu vou já estar sem enrolação e sem vinheta, eu quero já estar trazendo para vocês aqui os indicadores do CoinAlyze. Os indicadores do CoinAlyze, de modo geral, ao meu ver, estão positivos, tá? Já estiveram muito melhores, mas nós não estamos tendo um aumento de Open Interest, né, nessa queda do preço. Então, basicamente, quando nós temos a queda que estamos tendo agora, né, chegamos nas regiões ali dos 78 mil dólares novamente e tivemos queda. Estamos agora na casa de 76.500 aproximadamente. Estamos tendo queda de Open Interest, não há interesse na queda. E em momentos de valorizações relativamente interessantes, estamos tendo o aumento de Open Interest, até como estava tendo há alguns dias atrás. Obviamente, alguns dias atrás estava muito mais positivo, quando o Bitcoin subia estava tendo uns aumentos positivos, e quando ele caía, o Open Interest também caía. Agora está um pouco mais neutro, né, que basicamente o Bitcoin está lateralizando e o Open Interest automaticamente lateraliza também. Então, ao meu ver, não vejo como algo pessimista essas quedas que estamos tendo, eu não vejo como algo negativo seguindo os indicadores de sentimentos. Estamos em correções saudáveis. Obviamente, já estivemos mais bonito, como foi aqui, ó, saiu das regiões próximas ali dos 75 mil dólares e fomos até os 83 praticamente, estava tendo aumento de Open Interest, quando caiu, também tivemos queda de Open Interest, e é basicamente como estamos tendo, ó, estamos tendo quedas agora, e o Open Interest não está tendo uma alta significativa, então mostra que não há um interesse na queda. Os índices de longs e shorts, estamos baixos ainda, já estivemos mais baixos, já esteve mais positivo, como eu disse, já estava mais favorável à alta, porém ainda está baixo, tá? Nós temos 1,3 long para cada short, então isso não preocupa, é muito saudável essa valorização do long e short não preocupa porque basicamente também não estamos tendo aumento de Open Interest. Agora, se nós tivéssemos queda do preço com aumento do Open Interest e aumento dos longs, isso seria mais preocupante e poderia trazer mais uma preocupação maior aí para uma manutenção dessa alta que estávamos tendo e acreditar que talvez essa queda poderia ser mais forte. Eu trouxe aqui para vocês, eu falei dessas regiões que teve muita venda a mercado, né, na Binance, né, nessa vela aqui de uma hora, nós tivemos mais 600 milhões aí de venda a mercado, basicamente isso daqui, eu costumo dizer que são liquidações de long, né, então foi um long squeeze, via de regra essas regiões atuam já como um suporte momentâneo, né? E foi exatamente o que aconteceu, ó, nessas regiões aqui que estamos aqui, exatamente as regiões que estão agora, dos 76.500 dólares mais ou menos, foi onde teve muita liquidação, muita venda a mercado, long squeeze, basicamente essas regiões decretam um fundo momentâneo. E nota, com essa alta, com essa queda muito forte que tivemos, não tivemos aumento do Open Interest, o Open Interest caiu, então isso é positivo, mostra que não há interesse em um movimento de queda. Porém, os indicadores de sentimento do CoinAlyze estão positivos ao meu ver, né? Estão saudáveis, no entanto, tem um aqui que me chama a atenção, esse do TRDR que eu gosto de acompanhar, eu acompanho já há algum tempo, tenho trazido para vocês, nota que desde de março nós estávamos tendo muita venda a mercado das sardinhas, né? Ou seja, essas vendas são executadas a mercado até 1K. Desculpa, são vendas até 1K executadas a mercado. Então, basicamente, sempre que nós temos esse movimento de venda dessas ordens a mercado até 1K, ou seja, das sardinhas, como eu costumo dizer, nós temos uma valorização do preço. E, basicamente, eu consigo encontrar essa correlação diversas vezes. Porém, quando elas voltam a comprar, olha como o preço sofre. Lateralizou aqui, voltou a comprar, olha como o preço sofre.
Foi assim aqui e foi assim aqui. Então, o que seria péssimo agora? Esse movimento de alta foi validado porque elas estavam vendendo, olha. Só que o que seria péssimo? Essa mudança que eu estou começando a observar aqui, que eu já trouxe no outro vídeo. Aparentemente, elas estão querendo voltar a comprar, né? Então, isso seria muito ruim para a manutenção da alta, seria muito ruim para a tentativa de um bottom fishing, né? Embora os indicadores do CoinAnalyze estão legais, ao meu ver, estão positivos, estão neutros, né? Não estão pessimistas, esse indicador aqui me chama atenção, né? Quando eu pego um tempo gráfico menor ainda, de 1 hora, nota que desde aqui do dia 12 de maio, nós estamos tendo compra delas. E olha como o preço tem sofrido, como tem caído. Então, via de regra, eu não fico confortável em entrar em um movimento que eu estou vendo bastante sardinhas comprando, né? E é o que está acontecendo agora. Via de regra, elas compram e vendem nos lugares errados. E elas estão comprando aqui desde essas regiões aqui, ó, exatamente das regiões dessa queda aqui, ó, quando o Bitcoin começou a cair, a partir dos 80 mil dólares elas começaram a comprar. E nota que o Bitcoin até tem certo respiro, mas acaba trazendo mais quedas, e é o que está acontecendo agora. Então, o que eu gostaria de ver, obviamente, é que elas voltassem a ficar um pouco mais pessimistas, né, com esse movimento de alta, voltando a vender, quem sabe, para eu ficar um pouco mais confiante para tentar um bottom fishing, né, querer fazer uma pesca desse movimento de queda. Nota, todas as vezes que o Bitcoin teve quedas significativas e alinhados com esse indicador aqui das sardinhas comprando, basicamente as quedas foram mais agressivas, né? E foi assim aqui que elas estavam comprando, aqui, e foi assim também nas últimas regiões dos topos históricos, que o Bitcoin chegou em 126 mil dólares, elas voltaram a comprar, e nota que o Bitcoin corrigiu bastante. E o efeito reverso é verdadeiro também, né? Quando elas estão vendendo, ó, basicamente o Bitcoin saiu das regiões aqui de 75 mil dólares e chegou aos topos históricos dos 126 mil dólares. Então, esse indicador me preocupa. Eu gostaria de voltar a ver um movimento de compra, de venda delas, mas aparentemente isso daqui está um movimento semelhante com esse aqui, ó. Um movimento semelhante como se fosse um fundo, né? Então, se elas voltarem a comprar, eu não consigo ficar muito confiante para a alta. Mas, como eu sempre digo, nós não podemos analisar só com um indicador, nós temos que analisar diversos indicadores. Esse indicador do TRDR não está muito favorável, porém, os do CoinAnalyze estão relativamente bons, estão neutros, né? Estão, assim, não estão preocupantes. E aí, diante disso, o que nós fazemos agora? Nós precisamos analisar também o Price Action, né? Não somente o Price Action, como zonas de liquidação, que eu vou trazer também na próxima parte do vídeo. Então, vamos começar com o Price Action. O Price Action, ao meu ver, está muito saudável, tá? O Bitcoin, se eu analisar aqui, vou tentar pegar num tempo gráfico semanal, para ficar até mais claro. O Bitcoin, ele já teve uma valorização, basicamente, ele já estancou boa parte dessa sangria. O Bitcoin caiu das regiões dos 98 mil dólares até os 60 e ele conseguiu encontrar força para romper os 75, 78 mil dólares e chegou muito próximo dos 83, que seria as regiões ali 0,618 de Fibonacci. Obviamente, para anular toda essa queda, o Bitcoin precisaria de um pivô de alta acima dessas regiões de 0,618, ou seja, um pivô de alta acima dos 83 mil dólares, anularia a queda. Mas anulou uma bandeira de baixa a princípio, porque também conseguiu romper essas regiões dos 75. Então, essa região é uma região importante, porque basicamente foi regiões que o Bitcoin foi um ponto de resistência muito grande, e após o Bitcoin romper, tende a atuar como um suporte, é o que nós esperamos, nós que estamos posicionados no Bitcoin, é o que nós estamos torcendo. Claro, estamos acreditando. Claro, se os ursos que estão apostando contra o mercado vão, com certeza, tentar derrubar o Bitcoin exatamente nessas regiões para fazer um falso rompimento. Então vamos lá. Então, no semanal está saudável. Então teve uma valorização interessante. Agora, o que eu faço? Eu traço uma nova Fibonacci do fundo até o topo desse movimento. Se eu pegar aqui de uma maneira mais conservadora, do fundo até o topo, qualquer coisa até os 68 mil dólares, 69 mil dólares é um fundo ascendente, né? Seria a retração ouro de Fibonacci a 0,618. Então, qualquer coisa até essas regiões é um fundo ascendente do ativo para uma nova continuação da alta. Então, qualquer coisa acima dessas regiões aqui é um fundo ascendente para uma nova continuação da alta. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou planejando e qual é a minha estratégia de investimento para esse momento. Lembrando que é o que eu sempre digo, você não tem que adivinhar para onde o preço vai. O que você tem é que ter a sua tática clara, traçada de investimento para saber agir. Se o Bitcoin voltar a cair, você saber as regiões importantes para comprar e quando ele voltar a subir, você também saber as regiões importantes para rebalancear o caixa. Não se trata só de saber comprar, não se trata também só de você comprar em um movimento de pânico, você também tem que saber vender na euforia, né? E é o que eu sempre trago aqui, né? Compre aos sons de canhões, venda aos sons de violino, é o clichê do mercado que eu sempre trago aqui, que se você identificar esses dois sentimentos, o pânico e a euforia no mercado, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que acabam investindo e perdem dinheiro. Então,
a minha estratégia que eu estou traçando agora. Eu vou traçar uma Fibonacci, você pode ser uma maneira mais conservadora, né? De repente, se você traçar do fundo do movimento até o topo, o fundo dos 60 mil dólares, você voltaria, né, a estar comprando, eu voltaria a estar comprando somente nas regiões aqui de 74 mil dólares, 71 mil dólares e aqui dos 69 mil dólares, próxima dos 70 mil dólares, né? Então, para os mais conservadores, traçar uma retração de Fibonacci do fundo até esse topo aqui, essas regiões seriam as regiões mais importantes para estar voltando a se expor no mercado. O que eu basicamente estou fazendo, eu vou voltar a cogitar a me expor a partir dessas regiões aqui, que seria essa retração de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, e também entra em confluência com a perda desse canal megafone, né, dessa cunha megafone que tem a maior probabilidade, de fato, de romper para baixo. Porém, essa cunha não quer dizer que ela vai romper agora, de uma vez. Ela pode muito bem vir aqui, retestar novamente, né, como foi feito já anterior, retestou ela novamente, entra em confluência com a 0,618 de Fibonacci, encontra a força como encontrou aqui, encontrou aqui, e de repente volta a subir. E esse padrão pode se manter o ano inteiro, né? Então, esse padrão não quer dizer exatamente que vai ser rompido agora, ele pode se manter o ano inteiro, quem sabe ser rompido em outubro somente, né? E aí voltaria para essas regiões, perderia, faria um fundo até os 70 mil dólares, quem sabe até os 65. Então, não se sabe se esse padrão ele vai ser rompido para baixo agora ou depois. Outro fator importante, não é certeza, é via de regra de 60%, 70%, esses padrões são rompidos para baixo de fato, mas isso também não é uma regra, não é uma certeza, não existe certeza do mercado, porque se tivesse essa certeza era muito fácil, eu podia shortar o mercado agora até os 60k e aí eu ia obter grandes lucros. Ou, se eu tivesse certeza que ele fosse invalidar esse padrão de baixa aqui, eu poderia alongar o Bitcoin agora de uma maneira muito agressiva, e colher os frutos até os 100 mil dólares. Então, a gente não sabe, qualquer um que sabe, fala que sabe para onde o ativo vai, está mentindo. E o que nós trabalhamos são com probabilidades, possibilidades e estatísticas. E se você gosta desse tipo de análise, se inscreva no canal aqui, me acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo das minhas redes sociais. Agora, se de repente você está aqui procurando um criador de conteúdo que vai falar que aqui é o fundo ou ali é o topo, certamente você está no lugar errado, porque eu não costumo trabalhar com esse tipo de falsas promessas, porque ninguém sabe para onde o ativo vai. Então, o que você tem que saber é a sua atitude que você vai tomar na medida que o preço for agindo, né? Que o preço for ou subindo ou corrigindo. Então, o que a minha estratégia é essa? Eu vou voltar a comprar nessas regiões e rebalancear o caixa. Eu já rebalanceei bastante nessas regiões aqui de cima. Eu não sei se eu faria isso, rebalancearia novamente. Eu precisaria de olhar os indicadores de sentimento como estaria no momento. Mas basicamente essas regiões aqui, ó, para você que não fez caixa, é uma região importante sim de rebalancear o caixa na casa dos 83 mil dólares, realmente, porque é uma região que já está atuando como resistência. É as médias de 200 período do diário e essas médias tendem a efetuar bastante resistência aí, né? Foi já assim em outros bull market, né? No último bull market, por exemplo, foi exatamente assim, ele perdeu essas médias, retestou ela algumas vezes e depois perdeu novamente. E todas as vezes que veio tentando rompê-la, acabava entregando boas quedas posteriormente. E após o rompimento, retestou e aí sim voltamos para um novo bull market. E foi o que nos trouxe até o último topo histórico. Então, basicamente, essas médias nesse período eu acho uma média muito importante. Eu gosto de estar acompanhando, mas como eu digo, você tem que analisar as probabilidades e estatísticas e tentar tomar as suas decisões com base no medo e na ganância do mercado. Então, essas regiões aqui é onde eu acho que poderia voltar uma certa euforia do mercado e seria importante sim, para você que tem pouco caixa, fazer um rebalanceamento. Eu já tenho 50% de caixa, então eu volto a pensar a vender nas regiões ali mais próximas dos 98, próximo dos 100 mil dólares, né? Porque via de regra, se o Bitcoin também conseguir romper essa região aqui agora, né? Rompendo essa região, eu acho uma boa probabilidade de o Bitcoin voltar aqui e retestá-la. Via de regra, isso sempre acontece, né? Na maioria das vezes, o Bitcoin, após um rompimento de uma média importante, ele volta e faz esse reteste. Então, até essas regiões aqui são regiões importantes, são regiões saudáveis aí de correção. Ah, mas talvez para você que é mais agressivo e está querendo comprar ainda de uma maneira mais ampla, né? Uma maneira mais rápida. Então, essas regiões já estão, né? Como nós traçamos desde os 65 mil dólares até o topo, já estamos em uma retração de Fibonacci, né? Inclusive, tem respeitado essa 0,382, fazendo uma bandeira de alta, né? Então, estamos em uma bandeira de alta agora desse último movimento dos 65 mil dólares. Então aqui já seria uma região importante de compra. Essas regiões de 75 também seria importante, a 0,5 de FIBO e a 0,618 próximo dos 72 mil dólares. Essas regiões eu acho muito provável que o Bitcoin volte, tá? Eu não acho provável que o Bitcoin venha romper essas regiões agora e não volte para essas regiões de cá, porque é exatamente onde há muita liquidez no mercado, né? Analisando aqui esse indicador do CoinGlass, eu vou olhar em tempos gráficos aqui mais amplos para acabar excluindo um pouco o ruído, só pela Binance, né? Olha o tanto de liquidez que eu já teria nas regiões de 75 mil dólares. Eu já teria aproximadamente
vamos dar uma olhada aqui, aproximadamente até os 75 mil dólares, eu já teria 1,7 bilhões de liquidação só na Binance, né? Então, essas regiões, elas atuam como clímax no momento, né, do movimento. Então, elas costumam atrair o ativo para essas regiões, elas acabam atuando como um suporte momentâneo quando estamos acima e uma resistência também momentânea quando estamos abaixo. Ó, nota que foi assim aqui, ó, nos 80 mil dólares. O Bitcoin chegou muito próximo, corrigiu, e após um rompimento, ó, ele rompeu e veio retestá-la novamente, porque essas regiões acabam sendo suporte ou resistência. Então, o Bitcoin veio aqui, ó, encontrou um suporte, voltou a subir, veio aqui, liquidou a galera, encontrou um suporte, voltou a subir. Houve um clímax no momento aqui, ó, no movimento de quase 300 milhões, né, mais de 500 milhões de liquidação somente na Binance nessa região. Então, foi um fundo momentâneo, onde o preço voltou a subir novamente. Então, essas regiões aqui, eu acho que seria muito saudável e possível que o Bitcoin venha buscar essas regiões agora até no curto prazo. Porém, olha como eu tenho bastante liquidez acima até os 83 mil dólares e porque faz sentido para mim eu também realizar posições se eu não tivesse caixa, obviamente, nessas regiões. Então, via de regra, esses dois padrões tendem a atrair o preço, né? São como imãs que, via de regra, agora no médio prazo, no curto, médio prazo, eu vejo muito provável que o Bitcoin venha romper, buscar liquidez nessas regiões. Eu não vejo como cenário base o Bitcoin rompendo aqui essas regiões dos 83 mil dólares sem que venha, no mínimo, testar novamente as regiões de 75, quem sabe um cenário mais extremo, até mais abaixo ali, na casa dos 70 mil dólares, né? Porque quando eu analiso esse mapa de liquidação também do Bitcoin das exchanges, né? Que então seria Binance, OKX e Bybit, nos últimos 90 dias, até os 70 mil dólares, eu teria mais de 12 bilhões de liquidação em massa, né, para ser liquidado, né? Então é um dinheiro considerável. Então não acho provável que o Bitcoin venha perder, subir, romper os 83 sem vir buscar liquidez, pelo menos próximo dessa região. Quem sabe até os 75 já traria, né, 75 mil dólares aqui. Essas regiões já seria 4 bilhões de liquidação. Talvez um movimento até aqui, o 73, já seria um movimento bem significativo. Essa galera daqui já ia ficar, com certeza, já ia ficar em choque, já ia ficar em pânico, já venderia parte das suas posições também. Talvez não esperariam para ser liquidadas. Então, eu acredito que seria totalmente possível. Eu acho possível e provável que o Bitcoin venha, né, trazer um susto ainda para o mercado, até mesmo para liquidar boa parte dessa galera, para fazer essa galera aqui vender, quem sabe vender no prejuízo, para dar uma limpada nesse movimento aqui que o mercado acabou ficando um pouco eufórico. Mas note que acima eu também tenho essas liquidez, mas é bem menos, né? Até caso 83 mil dólares eu teria 6 bilhões. Isso no tempo gráfico, né? Aqui no 90 dias. Quando eu olho em 6 meses, aí já dá uma mudada, né? Porque nos 6 meses, você vê até a casa dos 90 mil dólares, eu também teria, ó, 13 bilhões de liquidação, assim como eu teria aqui até a casa dos 68, 11 bilhões. Então, existe muita liquidez para ambos os lados. E eu acho altamente improvável que o Bitcoin venha já romper essas regiões dos 83 mil dólares, voltarmos para um bull market mais forte, voltarmos novamente para o bull market sem que venha buscar liquidez essas regiões abaixo. Assim como eu também não acho provável que o Bitcoin, quem sabe, venha perder essas regiões dos 70 mil agora, sem que venha buscar liquidez acima. Eu não vejo isso como um cenário base. Eu vejo mais como um cenário base uma possível lateralização do Bitcoin nessas regiões aqui, quem sabe até os 70 mil dólares, e um cenário um pouco mais extremo, até voltar para buscar liquidez um pouco abaixo aqui nas regiões ali dos 65 mil dólares, que se de fato acontecesse, seria uma região muito, uma região de extrema oportunidade, ao meu ver, aí, quem sabe a melhor oportunidade do ano de 2026 para voltar a comprar Bitcoin. Eu não vejo como um cenário base o Bitcoin perder essas regiões agora, daqui de 65, 60 mil dólares, ter mais quedas, quem sabe até os 40 mil dólares, sem que antes venha buscar liquidez nessas regiões acima. Aí, por conta disso, a minha estratégia é muito clara. Eu tenho ainda 50% de caixa e eu reservei boa parte dessas posições aí para poder comprar, quem sabe, nessas regiões dos 75, 70 mil dólares, um cenário mais extremo ali próximo de 65, e se de fato chegar lá, eu vou dar all-in? Não vou dar all-in, obviamente, porque a gente não tem certeza para onde o ativo vai. Então, o que é importante? Você tem um caixa e você traça a sua estratégia para, se caso a sua estratégia estiver errada, você ainda ter um bom caixa para estar comprando. Então, se hoje você não tem caixa, infelizmente você já investiu errado, você já não fez a sua tática bem traçada e por conta disso agora você está refém do mercado. Então é sempre importante você ter essa sua estratégia, ter uma estratégia de investimento, sempre ter um caixa ainda para poder estar comprando, mesmo em momentos que você acha que isso não vai acontecer, que não vai haver a queda. Eu não acho provável que o Bitcoin, quem sabe, venha perder agora, nesse momento, os 70 mil e volte aos 60. Eu não acho isso o caso mais provável. Mas, ainda assim, se o Bitcoin voltar até as regiões de 60 mil, 70 mil dólares, eu vou comprar, mas eu não vou dar all-in no meu caixa. Eu ainda vou reservar 20, 30% do meu caixa para, se caso, de fato, o Bitcoin voltar às regiões ali dos 60 mil dólares, 65 mil dólares, eu ainda ter caixa. E se o Bitcoin chegar novamente nas regiões dos 60, 65, eu também não vou dar all-in nas minhas compras. Eu vou comprar e ainda vou separar ali, que seja 10%, 15% para ir um movimento de flush, de pânico na casa dos 50, 40 mil dólares por eu estar comprando. E aí sim, uma hora o caixa vai acabar, não tem como, isso faz parte, mas é sempre importante você ter um plano traçado e você ter uma tática de investimento o mais
conservadora possível no sentido de caixa, né? É obviamente uma hora o caixa vai acabar, mas é sempre bom você contar com um plano de e se minha análise não ir ao meu favor? Se de repente eu acreditar piamente que não vai perder 60 e perder. Então é sempre importante a gente trabalhar com esse plano B, né? Plano B, plano C, se possível, até mesmo um plano D. A maioria das pessoas não acreditava que o Bitcoin ia perder os 80 mil. Eu não acreditava que o Bitcoin ia perder os 80 mil. Eu não vi quase, eu acho que eu não vi nenhum criador de conteúdo falando que o Bitcoin ia perder e perdeu. Então por isso que é sempre importante você não adivinhar para onde o ativo vai, e sim você saber o que fazer em determinada região que o ativo for. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, mais uma vez eu peço, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e, sério, vocês vão me ajudar demais, eu fico extremamente grato a vocês. Eu já estou contente, eu tenho pelos meus 300 seguidores, rumo aos 300 mil, e eu conto com vocês aí para chegar nessa meta aí. E eu tenho certeza que para vocês vai ser muito válido também, que eu trago aqui um conteúdo de valor e vai acrescentar demais na análise e nos investimentos de vocês, legal? Então é isso, a gente se vê em uma próxima análise. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui.